Fala galera vascaína, Jorginho aqui de volta, canal Meu Vascão. Vamos falar hoje do jogo do Lanús, cara. É um jogo que vai definir a nossa vida aí na Sul-Americana, né, cara? Se a gente tem chance de prosseguir ou não, né? Diniz reestreou, voltou hoje ao comando técnico do clube. Isso foi muito bom para o Vasco, porque vai apagar um pouco o fogo, entendeu? O clima muito pesado, mas com essa chegada do Diniz a gente muda um pouquinho o foco das coisas. Isso tá de boa, tá legal. Cara, jogo amanhã, 9h30 contra o Lanús, fundamental. A gente precisa ganhar o Lanús para ter chance ainda. A gente empata com o Lanús em pontos, depois vai pegar o Melgar em casa para ver se a gente segue ou vai para o espaço, né? Na Sul-Americana, esse sonho nosso aí de voltar para o cenário internacional, cada vez mais difícil, cada vez mais distante. O nosso time, o nosso elenco, o nosso clube dando sinais aí de que ainda não está maduro, ainda não está na hora, mas aqui é para quem acredita. O Vasco é para quem acredita. Eu acredito, eu sei que você acredita e a gente vai até o final, tá? O Vasco define a classificação em casa com o Melgar. Se ganhar do Lanús, é claro. Se não ganhar, é praticamente impossível. Aí fica uma chancezinha de ficar em segundo do grupo, mas aí já vai lá para aquela repescagem. Aí é um Deus nos acuda. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, embolando tudo ali, a gente tem chance, cara. Vamos falar um pouco aqui. Cara, para mim já foi tarde, tá? Marcelo Santana. Marcelo Santana, um cara omisso, um cara que não botava, um cara que não botava a cara. A verdade é essa. Marcelo Santana não gostava de se manifestar, não gostava de dar entrevista. Nas horas mais difíceis, nas horas que a gente mais precisou, ele não veio para frente das câmeras para assumir nada, para falar sobre nada, e tinha que mudar, tinha que mudar. O que ficou estranho foi outra coisa, mas o Marcelo não dava para continuar, tá? A permanência do Felipe é que não ficou muito legal. O Felipe, com todo o respeito que eu tenho ao Felipe, tá? Vocês sabem que eu não fico aqui metendo pau em ninguém, mas se o Marcelo Santana saiu, o Felipe não podia ficar, porque o Felipe é responsável por muita coisa desse conteúdo que a gente tem hoje. Muito do que a gente tem hoje no futebol, muito do que a gente tem disponível. Eu não falo como treinador, não, tá? Porque ele, como treinador, ele estava lá quebrando um galho, tentando salvar numa situação lá, como ele conseguiu no ano passado, mas não é a dele. A dele é diretor técnico. Não tá legal. É amigo do cara, é amigo do Pedrinho, a gente entende. Se eu tivesse gerindo um clube do tamanho do Vasco e eu tivesse um irmão, um parceiro meu, que na minha opinião entende tudo de futebol, eu ia chamar o cara para ombrar comigo. Eu não vejo isso, e não é nepotismo, não é sacanagem, não é desonestidade. Eu não acho que seja algum tipo de esquema do Pedrinho e do Felipe, não. Eu acho que, infelizmente, o Felipe é fraco, só isso, ele só é fraco. E ele precisa sair. Nessa remodelagem, eles estão lá tentando repaginar tudo. Eu acho que está na hora do Felipe mesmo chegar para o Pedrinho para não causar constrangimento para o amigo. Ó, irmão, deu, fui. É claro que ninguém vai falar vou embora e largar um salário que, sei lá, eu não sei quanto o Felipe ganha, tá? Mas deve ser um bom salário, não deve ser pouco, tá? E eu acho que alguém ali tem que ter atitude para tirar o cara, porque não dá para ficar.
Não dá para ficar. Uma notícia que eu achei assim maravilhosa é que há rumores que o Pedrinho estaria atrás do Rodrigo Caetano. Cara, um trio, Pedrinho, Diniz, que eu rasgo seda pro Diniz, tá? Pode dar merda, pode dar errado, mas eu sou muito fã do Diniz. Então eu acho que Pedrinho, Diniz e Rodrigo Caetano, Diniz trabalhando na base, Rodrigo Caetano garimpando, trazendo jogador bom e barato, porque ele é fera nisso. Para mim, é o melhor que a gente tem no cenário nacional. Ele tá lá na CBF, mas se estão falando aí que o Pedrinho tá atrás dele, é amigo do Pedrinho. Então, cara, vamos acreditar nisso, né? Vamos acreditar nisso porque seria o melhor dos mundos pra gente, tá? Agora, para finalizar o vídeo já ficou grande, eu não queria nem chegar a 5 minutos. Mas para finalizar, cara, não dá para não falar do Léo Jardim. Uma proposta para renovar, segunda proposta para renovar, terceira proposta para renovar. O que a gente sabe é que o Léo Jardim ganha hoje ainda, com salários antigos, quase 500 mil reais por mês. A proposta do Vasco já dobrou, eu já ouvi dizer que já passou um pouco do dobro. E ele ainda em cima do muro, ainda indeciso. Agora está todo mundo falando que tem o Palmeiras dando incentivo aí para a contratação dele. Já ouvi falar também de cenário europeu, que alguns clubes da Europa estariam interessados nele. Olha, gente, eu gosto muito do Léo Jardim, é um dos melhores goleiros que a gente tem no Brasil. Mas não dá para você ficar endeusando um cara, supervalorizando o cara e vendo que o cara tá sugando. Sabe por quê? Porque se você aceita pagar 1,5 milhão de salário para ele, daqui a pouco a torcida, a primeira merda que ele fizer, a nossa torcida vai estar xingando ele, chamando ele de mercenário, chamando ele de graneiro. A gente já viu isso 1000 vezes. Eu não sou nenhum garoto, eu já vi isso 1 milhão de vezes. O cara que fica barganhando muito, negociando muito, daqui a pouquinho a torcida deixa de gostar dele. Ele deixa de ser ídolo. Entendeu? Então, não se surpreendam se o Vasco desistir do Léo Jardim. E eu, particularmente, digo a vocês, cara, se ficar fazendo questão demais, se ficar pedindo demais, se ficar achando que é maior do que o Vasco, pode ir, vaza, mete o pé, vai embora. Entendeu? Última, prometo, a última. O Edmundo tá passando dos limites. O Edmundo tá fazendo grosseria demais, muito agressivo, muito brabo. Desde que o Júlio Brandt saiu do Vasco, que eu mesmo já estava pintando esse cenário, quando eu voltei a gravar os vídeos, no meu primeiro vídeo eu já cantei essa pedra. Falei, eu tenho praticamente certeza que o Júlio Brandt tá tramando alguma situação com o Edmundo para montar chapa. Agora estourou, agora é isso, é fato, já é concreto. E o Edmundo vai cair cada vez mais de pau em cima do Pedrinho. Eu sou fã do Pedrinho e até que me prove o contrário. É Deus no céu, Pedrinho na terra. E se o Pedrinho me decepcionar, se o Pedrinho mostrar para mim que ele não é a salvação que eu penso que ele seja, aí, irmão, aí eu acho que eu paro. Porque eu já me decepcionei muito. Até o nosso ídolo maior, o Roberto Dinamite, que Deus o tenha, como presidente também decepcionou. Os últimos, depois do Roberto, todos muito ruins. Pedrinho, para mim, é um cara honesto, acima da média, correto, que erra, mas é humilde, que tenta acertar, que você vê que ele trabalha 24 horas. E ele, cara, o Pedrinho conseguiu equilibrar as contas do Vasco mesmo sem dinheiro. Eu acredito muito no trabalho do Pedrinho, agora com o Diniz. Se Deus quiser, vai trazer o Caetano. Acho muito difícil, mas se não conseguir trazer o Caetano, que traga alguém do mesmo nível. Que seja aí um Gilberto Gil, entendeu?
É isso, gente. Vamos aguardar o Lanús. Vamos para cima. Vamos vencer. Estreia, reestreia do Diniz. Ele diz que está devendo para a gente. Vamos cobrar, mas vamos cobrar com carinho, com amor. E se Deus quiser, amanhã eu volto depois do jogo para fazer um pós-jogo feliz, alegre, muito diferente desse pós-jogo que a gente fez do último jogo, do Vitória, que não deu vitória coisa nenhuma, a gente tinha o jogo na mão e entregou. E aí continuamos sem o nosso fundo vascaíno, sem o cenário, canal pobre, entendeu? Canal humilde, vamos crescer junto, me ajuda, se inscreva no canal, joinha, like, sininho, me ajuda, gente, me ajuda, o conteúdo não é ruim e a gente tem muito para amadurecer e crescer junto, tá bom? Saudações vascaínas, tamo junto, fui!